A minha declaração, meus amados irmãos, neste momento, é dizer boa noite. Por que boa noite? 18 horas e 55 minutos. E estamos em culto, e louvado seja Deus por isso. E aqui a nossa igreja, eu creio que estamos aí terminando, né, pastor Elson? Essa semana aí, esse mês de mensagens alusivas à pessoa de Cristo, a questão do Calvário, aquilo que o Senhor Jesus Cristo padeceu ali por nós, deixou a sua marca aqui na terra, enquanto homem, como Deus, como pessoa. E nós temos uma expressão na palavra do Senhor, que está lá registrada no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, que diz assim: e quando recebeu o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o teu espírito. Portanto, a nossa expressão nesta noite para o seu coração é essa: está consumado. A palavra consumado, ela vem no sentido de acabar, terminar. E foi exatamente isso que Jesus demonstrou lá no Calvário. Toda a sua obra como ser humano, ela foi consumada ali no Calvário. O Salvador trabalhou 3 anos e deixou uma marca muito grande do seu trabalho. E nós podemos perceber aqui o evangelista João, um autor sagrado, conforme a orientação divina, que acompanhou muito a vida terrena de Jesus. Ele registrou essa declaração feita por ele lá no Calvário. Ou podemos dizer essa exclamação: está consumado. E colocando esta expressão, está consumado, sobre a pessoa de Jesus, eu quero dizer para os irmãos nesta noite, para você que está aí sentado, vai estar sentado em sua casa, ouvindo a meditação, vamos pensar, meus amados, que Jesus, ele cumpriu verdadeiramente, ele cumpriu completamente a sua missão messiânica, através da sua morte expiatória. E focando a pessoa de Jesus, humanamente falando, ele demonstrou a total obediência à vontade de Deus Pai. E quando eu paro um pouquinho para pensar nessa expressão, está consumado, que Jesus cumpriu a sua missão messiânica, e em todos os seus 33 anos de vida, ele demonstrou uma obediência total, entendendo claramente a vontade de Deus Pai. E a pergunta é essa: eu e você, estamos entendendo verdadeiramente a vontade de Deus Pai nas nossas vidas? Qual e como tem sido o seu envolvimento nesta obra de Deus? Dentro dessa expressão, está consumado, ele cessou ali todo o seu trabalho no Calvário. Mas para nós que temos a mente de Cristo, e se você ainda não tem a mente de Cristo na sua vida, pare um pouquinho para analisar, e venha obedecer ao nosso Deus, através de Jesus, porque essa expressão dele lá no Calvário, foi assim uma das provas mais severas da vida de Jesus.
porque antes dele ir ao Calvário, nós podemos perceber que ele teve lá parte do seu julgamento, recebendo aí bofetadas, como foi falado domingo passado, fez vários sinais, sempre dando atenção para as pessoas, e eu vejo que nós, como seres humanos, meus amados, nós devemos de estar focando sempre a vontade de Deus. Mas nessa expressão está consumado, conforme registrado lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 11, o grande apóstolo Paulo, ele coloca aqui o grande significado dessa expressão, está consumado, mas se referindo à expiação de Jesus pelos pecados da humanidade. E Romanos 5,11 diz o seguinte: não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos a reconciliação. Mas, pastor Gildo, o trabalho de Jesus, humanamente falando, ele se concluiu ali na cruz. Amém por isso, glória a Deus. Mas no sentido de reconciliação do homem com Deus, através da cruz de Cristo. Então esta obra, esse ministério, a continuidade do ministério de Jesus, ele tem uma continuidade. E esta continuidade está sobre a minha responsabilidade, como crente em Jesus. Nem falo como pastor Elcio, porque a responsabilidade da pregação do Evangelho, do testemunho, ela é a partir do momento em que o novo crente ou a pessoa salva por Jesus passa por esse processo de alcançar a reconciliação e procurar fazer sempre a vontade do Pai, e nós assim continuarmos falando dessa prova tão severa, dessa prova tão dura que Jesus passou ali no Calvário por nós. Portanto, a exclamação está consumado declara que a sua grande obra, que tudo aquilo que Jesus fez estava terminada, e que todos os propósitos de Deus estavam assim concretizados. Lá no livro de João, capítulo 12, versículo 17, nós temos aqui o evangelista João deixando assim essa declaração de que essa expressão está consumada, foi aí terminada em Cristo Jesus, mas no sentido de glorificação a Deus. E Jesus declara assim: eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que tu me deste para fazer. Jesus, com esta expressão, claro, ele terminou toda a sua obra, que foi concretizada, e uma vez nós glorificando a Deus, trabalhando com alegria, com satisfação para Jesus, nós devemos de dar esta continuidade, porque assim como Jesus glorificou o nosso Deus aqui na terra, e concluiu a obra que Ele sempre fez, então essa expressão da continuidade, ela é minha e sua, porque o que Jesus fez, graças a Deus, foi feito tudo quanto era possível, e Ele fez com o propósito de tornar Deus conhecido aos homens. Portanto, hoje as pessoas precisam de conhecer mais e mais desse Deus, as pessoas precisam conhecer mais e mais desse Jesus, e Deus, ele precisa tornar-se conhecido pelos homens, claro que é através da sua igreja, através dos salvos,
através dos escolhidos. Jesus, ele teve aí toda a sua obra consumada, mas o seu ministério, a sua obra, ela não para, ela deve ter a sua continuidade. E esta continuidade, os salvos por Jesus, deve dar esse andamento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nesta expressão de João 19:30, nesta exclamação, está consumado. Essa exclamação também, ela abriu o caminho para os santos dos santos. O que é isso, pastor? Meus irmãos, o caminho foi aberto para os santos dos santos, porque, claro, lá no Antigo Testamento, só era o sacerdote que entrava no local santíssimo, no local do sumo dos santos. Em época fazia-se sacrifício, que é conhecido como o dia da expiação, e o dia da expiação, ele era um dia reservado, onde Arão oferecia o sacrifício, para perdoar os pecados do povo de Israel, para perdoar os pecados das pessoas, ou até mesmo também, quando a coisa estava assim muito fora de controle, oferecia-se o sacrifício, mas era só uma pessoa que entrava no local dos santos dos santos. E quando Jesus declara essa expressão, está consumado, o caminho foi aberto para os santos dos santos, e isso se tornou manifesto por meio do sangue de Jesus. Isso eu quero concluir, que essa consumação, ela foi tremenda e gloriosa, mas em compensação, nós temos que estar pensando, meus queridos irmãos, para você que está aí me ouvindo também, em nome de Jesus, mas isso aconteceu por intermédio de uma trágica morte. Essa expressão está consumado, o local dos santos, o caminho foi aberto, mas isso custou a vida de um homem, a vida de um ser, que teve aí uma trágica morte. Mas eu glorifico a esse Deus Todo-Poderoso, eu glorifico, meus amados irmãos, essa obra de Deus, porque foi justamente através dessa morte trágica, conforme nós lemos lá em Romanos 5:11, era que Deus estava reconciliando o homem com Ele, e melhor ainda, os reinos dos céus foram abertos por toda alma confiante, que passa a crer neste sacrifício. Portanto, quando nós falamos nesta expressão, está consumado, nós temos que focar verdadeiramente, Jesus ali dando o seu último suspiro, mas também nós temos aí essa obra da reconciliação, ou seja, os céus abertos, através das pessoas que querem aceitar Jesus, os céus abertos para aqueles que confessam que Jesus é o Senhor e que confessam com seus lábios os seus pecados. Isso se dá através de uma alma confiante, a partir do momento em que se crê neste sacrifício, porque o Salvador, que foi Jesus, ele usou aí esta expressão. Interessante que nestas duas palavras, assim bem admiráveis, que está consumado, eu vejo que eu e você encontramos aí um alicerce da nossa segurança. Essas duas palavras, está consumado.
ela é uma palavra e nós encontramos nela, né, o alicerce seguro da nossa segurança e também da nossa felicidade. E isso vai se dar através dos séculos eternos, quando nós estivermos com Jesus, lá na glória, lá na eternidade. Por isso essa expressão está consumado, focando o fim da obra de Jesus, mas nós temos o alicerce para a nossa vida e para a nossa felicidade. E aí eu posso dizer, oh glória a Deus por isso. E nós devemos mesmo de agradecer a Deus, de dar glórias e glórias, né, por esse nome, por ele ser a nossa segurança, né, a nossa felicidade, a nossa tranquilidade, diante de caos que estamos passando. Por isso é importante nós mantermos, né, essa comunhão com esse Deus maravilhoso. Interessante que esta expressão está consumado. Vamos dizer, até textualizando ou ilustrando, foi assim aquele último suspiro. E disse, está consumado. Ou seja, acabou. Esse suspiro, meus amados irmãos, ele é uma visão da glória vindoura. Jesus Cristo, ele deu o suspiro aqui. O seu sacrifício abre o caminho para os santos dos santos, para aqueles que aceitam no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa visão de suspiro, ele nos leva para uma glória vindoura. Ele nos leva para a eternidade. E com Jesus nós temos a segurança e a felicidade. Esse suspiro também, ele nos dá um novo vigor. E graças a Deus por isso. Ele nos dá um novo vigor, porque nós paramos a nossa respiração aqui na terra e nós abrimos o nosso ar na eternidade. Eu tenho um irmão que ele faleceu com 59 anos, e ele fazia hemodiálise, e nessa época que ele estava internado, uma colega que trabalhava comigo aqui no posto de saúde do Jardim Roseli, acompanhou todo o processo, e depois, pelo nome do meu irmão, que se chamava Anaximandro, e eu Astrogildo, ela associou. Olha, eu acho que essa pessoa aqui deve ser amigo da minha mãe que trabalhou com ele. E depois fazendo lá as ligações, e ela falou assim, olha, eu acompanhei os últimos momentos de vida do seu irmão, a filha falando para minha colega e a minha colega falando para mim. Ela falou assim, sabe, o seu irmão, ele morreu mais assim querendo pegar o ar, e depois ele não conseguia. Meus amados irmãos, e com isso eu concluo, e com isso eu compartilho, aliás, que há duas coisas que o ser humano faz sozinho. Ele nasce sozinho e também ele morre sozinho. Foi noticiário de alguns dias atrás aí que o bisneta da rainha Elizabeth nasceu, talvez estava lá tudo preparado, lá para um lugar maravilhoso. E o noticiário disse que ela nasceu o quê? Num banheiro. Foi o momento. Praticamente nasce sozinho. Então o bebê, ele nasce sozinho, mas na hora da morte também, né, o homem morre sozinho. E quando nós focamos o Calvário, lá a crucificação, nós podemos ver Jesus ao centro e dois ladrões, eles estavam ali sozinhos, e muitas pessoas presenciando, cada um teve o seu momento. E quando Jesus ele faz essa exclamação, essa declaração, né, está consumado, ele estava ali sozinho, mas louvado seja Deus por isso, que essa exclamação, essa visão, esse último suspiro,
Ele nos leva também para a glória vindoura. O Senhor Jesus nos dá um vigor também, nos dá força, energia, capacidade e, acima de tudo também, a grande bênção de um dia estarmos com Ele lá na eternidade. Interessante que esta exclamação, essa palavra, está consumado, é uma poderosa voz do nosso Redentor. Quando Jesus ele coloca está consumado, é uma poderosa voz do nosso Redentor e a grande manifestação do Espírito exultante do vitorioso. Por que vitorioso? Consumiu, parou, mas a grande vitória foi que ao terceiro dia ele ressuscitou, e louvado seja Deus por isso. Ele não parou ali, sua obra não parou, está consumado. Parte final do versículo 30 diz: e inclinando a cabeça, ele entregou o seu Espírito, entregou o Espírito, ou seja, uma voz poderosa desse Redentor, desse Jesus. Foi uma voz exultante, uma voz forte, de um grande vitorioso. E eu quero dizer para você nesta noite, e com Jesus nós somos vitoriosos. A própria palavra fala isso, que nós somos vitoriosos, por intermédio de Cristo Jesus. Assim como Jesus venceu, por intermédio dele nós nos tornamos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Interessante que esta expressão, ele já sabia de antemão, todo esse sacrifício, todo esse acontecimento, de antemão, ele já sabia de todas estas coisas, mas louvado seja Deus, que a obra foi consumada, o ministério da reconciliação, o ministério da salvação, o ministério da graça, ele é presente ainda hoje, através da igreja de Jesus, e você pode ser mais um também, para ajudar a fortalecer o exército de Deus, avançando com essa obra de redenção, essa obra de reconciliação, mas acima de tudo, procurando sempre fazer a vontade de Deus Pai, e tendo Jesus como exemplo, porque ele deixou grandes exemplos para nós. O apóstolo Paulo até coloca isso: sede, pois, meus imitadores, então assim como eu sou de Cristo, porque imitar a Cristo não tem erro, fazer a vontade do Senhor também não. Isso vai te dar garantia, a garantia de estar dando glórias a Deus, lá na eternidade, na vida vindoura, engrandecendo esse Jesus e aprendendo com Ele sobre a sua obra e esse grande favor que Ele fez, morrendo ali na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitado. E que Deus nos abençoe. Abaixe a sua cabeça, vamos orar. Pai de amor, Pai da graça, em nome de Jesus, nós bendizemos o Teu nome e Te agradecemos, porque a Tua obra foi maravilhosa, a manifestação do Seu poder foi muito grande. O Senhor tem feito grandes coisas no meio de nós, por isso estamos alegres. E a grande obra que Tu fazes, Senhor, é entrar nos corações das pessoas. E eu oro em nome de Jesus, para que essa expressão está consumado possa ser uma realidade para as pessoas que estão nos ouvindo, e que assim como Jesus entendeu grandemente a vontade de Deus Pai, que nós possamos dar essa continuidade e estar realizando as coisas com alegria, com satisfação, fazendo, ó Deus, de amor o Teu trabalho,
com força, com dedicação. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo dom da vida, que a tua manifestação possa estar cada dia presente no meio da sua igreja, no meio do teu povo, e que o Senhor possa estar consolando, confortando, Senhor amado, e as pessoas que estão ouvindo a palavra, e há um dia quando declinar a cabeça, e não respirar mais aqui na terra, mas que os seus pulmões, que todos os sentidos, possam ser abertos na eternidade, porque foi com essa finalidade que tu viestes a este mundo, para reconciliar, para salvar, para resgatar o homem perdido e tirar das trevas e colocar nesta maravilhosa luz e ter como garantia, Senhor amado, a eternidade, que é estar contigo nas mansões celestiais. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.